Bom dia a todos. Hoje nós iremos prosseguir com a liderança em Neemias. No capítulo 1, fomos conduzidos a apreciar alguns aspectos pessoais, inclusive o caráter de um líder. Também refletimos um pouco sobre a importância do relacionamento com Deus e o poder da oração. Veremos agora outros aspectos importantes para um líder, que envolve seu relacionamento consigo mesmo, chamado autoimagem, confiança e etc., devemos relacionamento interpessoais também, negociação, visão, missão, provisão. Quando você vai fazer como ele ia fazer uma grande obra, ele tinha que ter visão, né? Ele tinha que ver na missão dele, o que ele ia precisar. Então, Neemias, ele era um líder de visão, ele olhava para cima, né? De dentro para fora, todos os lados ele olhava para ver o que estava se passando em volta dele. 4 meses se passaram desde o dia que ele orou, chorou e lamentou, né? Sobre a situação caótica dos judeus em Jerusalém e sobre a própria cidade. Muitas análises foram feitas, uma retrospectiva do que tinha sido a sua vida até aquele momento, as possibilidades prováveis, consequências, desafios e risco de deixar a sua zona de conforto, que era um palácio, e assumir pessoalmente a liderança da restauração de Jerusalém, porque ele não sabia o que estava aguardando ele, né? Num primeiro momento, ele havia volvido seu olhar para cima, concentrado seu pensamento em Deus, em perseverante oração, em busca da solução divina por 4 meses. Com o passar dos dias, ele olhava para dentro de si mesmo, as impossibilidades, limitações, começaram a ceder espaço, né? Que ele ficava preocupado, porque ele era um ser humano, né? Ele era um ser humano e ele tinha medo também, porque ele não sabia o que estava guardando ele. Então, e finalmente, ele resolve falar com o rei, e o rei ajuda ele, dá carros de boi, dá homens, dá tudo que precisava, né? Para poder ir. Resumindo, os aspectos pessoais de um líder observado em Neemias. Ele tinha o quê? Ele tinha ética. Ética são os valores morais e os principais ideais da conduta humana. Ele tinha caráter. São as marcas desses valores e princípios gravados na pessoa. Ele não era aquele líder que chega xingando todo mundo, gritando, fazendo as pessoas ter medo dele. As pessoas se chegavam perto dele porque sentia o que nele? Sentia que podia contar com ele, né? Que ele era um ser humano. Resumindo, os aspectos pessoais de um líder observado em Neemias. Homem de família, acessível, com fácil trânsito, qualquer um poderia se chegar a ele, as pessoas não tinham medo, com verdadeiro interesse pelos outros, ele era bem informado, ele era dependente de Deus, relacionamento com Deus, conhecimento e oração, ele era um homem de muita oração, ele era confiável, honesto e tinha caráter. Hoje em dia a gente quase não vê muita pessoa com caráter, hein, gente? Só pessoas querendo derrubar um ou outro. Vale destacar, tanto que tem aquela piada lá que eles falam, né? Você quer conhecer uma pessoa, dá um cargo para ela. Você vai ficar sabendo quem ela é. É até feio falar isso, né? Mas é verdade. Superficialidade. Vale destacar os 2 casos extremos. O que é superficialidade? Apenas se menciona, se comunica o que se deseja a Deus. A questão que se coloca aqui é, se eu não estou tão interessada assim com o que estou pedindo a Deus, por que ele deveria estar? Se nem eu não estou. Então Deus também não deveria estar, né? Você não está pedindo com fé na palavra.
comprometimento. Luta-se com Deus até se obter dele a resposta, como Jacó, né? Nos gemidos inexpressíveis são as orações que Deus não pode deixar de atender, no choro, na lágrima, se jogar no pó, como se diz. A oração é o instrumento mais poderoso que existe sobre a face da terra. Deve ser usada permanentemente de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Orações feitas apenas para satisfazer a nossa própria vontade são perigosas. Aquelas orações que você faz correndo de qualquer jeito, sem ter conhecimento de Deus, né? A oração que produz bom resultado é a oração feita segundo a vontade de Deus, né? Aqui nós já falamos das orações e das qualidades de Neemias. Agora, nós iremos partir para a estratégia da liderança de Neemias, que é o que todo mundo está aguardando, né? Então, agora nós iremos para a estratégia. Neemias, ele era um líder estratégico na sua abordagem. Ele não antecipou suas intenções, provocou a pergunta do rei, ele manteve-se em estreita comunhão com Deus e confia na sua intervenção. A pergunta do rei é interessante, ela dá a entender que Neemias eventualmente pedia algo ao rei. Por outro lado, indica que Neemias ele tinha comportamento diferente quando ia pedir algo. Assim, o comportamento que ele estava apresentando naquele momento denunciava que havia uma petição. O rei conhecia muito bem ele e via que ele estava, né, que ele estava preocupado. E aí o rei pergunta para ele, ele conta tudo o que aconteceu, né? Neemias, um líder preparado, mesmo ele sendo copeiro, ele era preparado por Deus. Ele tem uma visão, missão, objetivo claro, seguro na sua exposição, está pronto para agir. Se você tem tudo isso, você tem um pontinho positivo para ser líder, viu, gente? Perceba a diplomacia desse líder. Mais uma vez, a autoridade e a vontade do rei são reconhecidas, respeitadas e destacadas. Ele também respeitava o rei, né? Se é do agrado do rei. A autoridade real não foi ameaçada, nem o rei foi pressionado. Por outro lado, ele se coloca numa posição de humildade, submissão, apelando para o favor do rei. Ele não chegou impondo. Se o teu servo acha, né, que eu devo ir, então eu vou. Então o rei falou, não, pode ir, você está liberado. Ainda ajudou ele, escreveu cartas para ele passar para outros lugares que ele precisava, né? Agora, como Neemias, ele era um líder eficaz, ele era persuasivo, ele demonstra domínio sobre a situação que ele estava aguardando ele. É interessante, né, que o texto cita a presença da rainha. Para Neemias, isso poderia ser favorável ou desfavorável, dependendo da posição a favor ou contra o pedido dele. Que a rainha também podia interferir e falar, não vou deixar, né? Mas não, a rainha também ajudou. Sabemos que Neemias ficou 12 anos em Jerusalém, porque ele prometeu para o rei que voltaria. Entretanto, não podemos afirmar que o certo prazo referido por ele naquele momento tenha sido exatamente 12 anos, né? Que o rei falou, depois você vai voltar? Ele falou, vou, mas não especificou que ele ia ficar 12 anos fora, né? Neemias, ele fez o quê? Ele teve um planejamento prévio em sua mente, né? E ele também já tinha um planejamento de recursos materiais. E ele pediu também cartas para poder transitar de uma cidade para outra, dada pelo rei, com o selo do rei. Veja que Neemias, ele é sábio, é habilidoso, agindo por etapas, ele não foi avançando, ele foi por etapa. Tendo obtido o favor do rei para o seu plano, ele se sentiu encorajado a fazer outros pedidos. Durante aqueles 4 meses, ele não apenas orou, não apenas analisou suas possibilidades e as consequências pessoais,
de tal plano, mas ele se preparou, ele fez um planejamento prévio. Se você quer ser um líder, você tem que fazer igual a Neemias, você tem que se preparar, ter planos, né? De tudo aquilo que você vai precisar antes de realizar a sua missão. É interessante notar que enquanto estava na presença do rei, né, ele procurou garantir instrumentos de apoio à sua missão e captar o máximo de recursos do poder central, que era o rei, para a realização do seu projeto, que ele não tinha também condição financeira, mas ele conseguiu, o rei ajudou muito ele também, viu? Feito isso, lá em Jerusalém, ele poderia se dedicar exclusivamente com a mobilização de pessoas do local, com os recursos complementares e com a execução do projeto. É interessante que ele previu recursos até para a construção da sua moradia. Mais adiante, né, nós vamos ver essa questão. Ele fez um planejamento de tudo, gente. Lá na enchente de Petrópolis, pediram muito roupa, sapato, tudo para as pessoas desabrigadas. Todo mundo ajudou. E adivinha o que aconteceu? Eles não tinham planejamento, eles não tinham lugar para guardar tudo. E molhou tudo, estragou. E o que eles fizeram? Eles queimaram. Então isso aí não é falta de planejamento de uma pessoa para conduzir aquilo. Se você vai pedir alguma coisa para alguém, você já tem que saber aonde você vai, quem vai te ajudar a dar essas coisas que você pediu, aonde você vai guardar, né? E não tinha. Então, quando a articulação é bem feita e a mão de Deus está conduzindo, todas as coisas, consegue-se o bônus da escolta e eficácia do exército de guerreiros. Pessoas todas vão se movimentar e vão te ajudar por aquele seu plano para frente, né? E sempre, nós temos que ver isso aqui também, sempre haverá pessoas descontentes com o seu projeto, né? Tem gente que não quer que seu projeto vai para frente, ele vai fazer de tudo para dar errado. Se for má vontade, ele vai neutralizar. Inveja, ele vai tratar e te envolver como uma teia de aranha. Se for mera discórdia, ele vai ouvir e vai brigar com você, né? Mas sempre na intenção de que seu plano não vá para frente. E aqui nós vimos que ele já sabia que não ia ser fácil, que ia ter inveja, ia ter briga, ia ter tudo isso. Mas mesmo assim ele não focou nisso, ele focou nas coisas que ele ia fazer, né? Uma visão sem ação não passa de um sonho. Ação sem uma visão é só um passatempo. Uma visão com ação pode mudar o mundo, né? Neemias teve a visão da cidade de Jerusalém restaurada, ele já planejava, ele via aquela cidade linda, maravilhosa, né? Restaurada, e seu povo reconduzindo a um estado de dignidade, voltando para Jerusalém, né? Que estava no exílio há mais de 70 anos. Visão, ele tinha visão, ele tinha crença, missão, valores e projeto. Você precisa de ter todas essas 5: visão, missão, projeto, crença e valores. O projeto prioritário do líder Neemias é exatamente a reconstrução das muralhas de Jerusalém. A cidade de Jerusalém estava destruída, as pessoas viviam em grande miséria, havia muita coisa para ser feita. Por que então esse projeto era tão importante e deveria ser priorizado, né? Então, Deus, de uma certa forma, usou ele, né, para ajudar, que quando foi destruída, Deus sabia que um dia ela ia ser erguida de novo, né? E Deus já estava preparando um homem certo, e esse homem foi Neemias, né? Então, não é fácil a gente, se você for ver tudo que ele precisou naquele contexto, fome, miséria, destruição, né? E inimigos, oportunistas, e ele ter que fazer um projeto de grande, tão grande como esse, né, que é as muralhas. Mas ele, agora depois, na próxima, nós vamos ver como que começou o que ele fez para reconduzir
as muralhas. Nós vamos entrar depois nisso aí, tá? No próximo capítulo. Então você viu que você precisa de quê? Fé, né? Fé, você tem que ter um plano, né? De orar, vigiar e vigiar, orar e vigiar. E a fé inabalável em Deus, ter mais intimidade e ter um plano escrito, de preferência escrito, e tudo que você vai precisar, e quais pessoas que podem te ajudar, como você vai conseguir. Tudo isso é para a sua missão ser bem sucedida, tá? Na próxima nós vamos entrar já como que ele fez, como que ele conseguiu, quem ajudou ele. Vamos deixar para a próxima. Eu não quero cansar vocês muito não, viu, gente? Agora nós vamos fazer uma oração, tá? Para terminar essa. Fecha o olho e pensa naquela missão que você tem para fazer, que você sempre sonhou, que você nunca conseguiu, mas você agora lendo Neemias, vendo a liderança dele, você quer ter uma liderança igual de Neemias, né? Senhor, lava-nos com o teu sangue precioso, derruba por terra toda mágoa, todo ódio, toda sede de vingança, que a tua mão curadora e libertadora toque em todas as áreas do meu corpo enferma, sara, tira toda perseguição diabólica, tira toda inveja, todo mal que não deixa de jeito nenhum que meus planos sejam bem-sucedidos, que eu consiga realizar, que hoje seja quebrado, que seja anulado toda praga, todas as palavras ditas que eu nunca ia conseguir ser nada, nunca ia conseguir nada na vida, que o Senhor quebra agora no sangue de Jesus, anula essas palavras. Senhor, não quero ser prisioneiro do mal, eu não quero ser escravo do poder maligno, quebra toda ação do mal que entrou em nossa vida, em nossa família, renova tudo. Em nome de Jesus, que o Senhor combate, Senhor amado, todos aqueles que me perseguem, todos aqueles que me desejam apenas o mal, e que ri, que debocha, fala que nós nunca vai ser nada na vida, nunca vamos conseguir aquilo que nós estamos precisando nesse momento, mas eu sei que o Senhor vai dar-nos condições para conduzir esses planos até o final e seja bem sucedido. Abençoe a nossa casa, quebra todo mal, quebra toda a seta do inimigo, livra-nos da cilada diabólica do inimigo, no poder de Deus e no sangue de Jesus. No poder de Deus, vai abençoando, vai entrando com a sua providência divina naquelas áreas que para nós é impossível, mas para o Senhor não é. Vai abençoando, Senhor, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Muito obrigado e até amanhã. Fica com Deus. E se vocês gostaram, deixe o seu joinha, compartilhe, tá? E vamos seguir em frente. Até a gente aprender mais ainda sobre a liderança, viu? Até amanhã, se Deus quiser.